Ser um com o tal não significa acreditar no tal, não significa estudar o tal, não significa falar sobre o tal, não significa sequer compreender o tal. Significa desaparecer como obstáculo para que ele possa fluir livremente. Este é o ponto que quase ninguém compreende. A maioria imagina que a iluminação acrescenta algo. O caminho, no entanto, ensina exatamente o contrário. A realização remove. Remove aquilo que você nunca foi. Remove a resistência. Remove a luta. Remove a necessidade de controlar. Remove a necessidade de ser alguém. E o que sobra é aquilo que sempre esteve presente. O tal. O homem comum vive separado do tal, porque vive separado da realidade. Ele quer que as coisas sejam diferentes, quer outro passado, quer outro futuro, quer outra pessoa, quer outro corpo, quer outra vida. Está sempre em conflito com aquilo que é. E o conflito cria a sensação de separação. Mas observe profundamente. Uma onda não está separada do oceano. Ela apenas imagina estar. Sua forma é temporária, mas sua essência continua sendo água. Da mesma forma, o ser humano acredita ser uma entidade isolada, mas sua essência jamais esteve separada do tal. A separação é apenas uma ideia. O sábio percebe algo desconcertante. Ele nunca esteve distante do tal, apenas esteve distraído. Passou anos olhando para seus pensamentos, para seus medos, para seus desejos, para suas histórias, e esqueceu de olhar para aquilo que estava observando tudo isso. Então, um dia ele percebe: os pensamentos mudam, as emoções mudam, as crenças mudam, o corpo muda, a personalidade muda, mas existe algo que permanece, algo silencioso, algo imóvel, algo que testemunha tudo. O sábio reconhece esse fundo silencioso e descobre que esse fundo não é diferente do próprio tal. Existe algo ainda mais profundo. O homem comum tenta viver sua vida. O sábio permite que a vida viva através dele. Essa diferença parece pequena, mas contém um abismo. O homem comum acorda pensando: o que eu quero fazer hoje? O que eu quero conquistar? O que eu quero controlar? O sábio pergunta: o que o momento pede? O que a vida está tentando expressar agora? Onde o fluxo está me conduzindo?
Ele não impõe, ele escuta, não força, participa, não empurra o rio, torna-se o próprio rio. Por isso, suas ações possuem uma qualidade extraordinária. Elas não nascem do medo, não nascem da ambição, não nascem da insegurança, nascem da harmonia. Quando o Tao age através do sábio, suas ações possuem a precisão da natureza. Observe uma árvore, ela não consulta ninguém para saber quando florescer. Observe um rio, ele não faz planos para chegar ao mar. Observe as estrelas, elas não precisam de motivação para seguir suas órbitas. Tudo simplesmente acontece. Tudo segue sua natureza. Tudo segue o Tao. O sábio retorna a essa mesma naturalidade. Poucos têm coragem de admitir o que isso significa. Ser um com o Tao implica abrir mão da imagem que você tem de si mesmo, porque a imagem é pequena demais. O Tao é infinito. A personalidade é uma máscara. O Tao é a face original. A personalidade diz: eu sou isto, mas o Tao responde: você é muito mais. A personalidade cria fronteiras. O Tao dissolve todas elas. A personalidade vive da separação. O Tao, no entanto, é a própria unidade. E aqui chegamos ao ponto mais profundo. O sábio descobre que nunca existiu um ele separado do Tao, assim como nunca existiu uma onda separada do oceano, apenas uma aparência temporária, uma forma transitória, um movimento momentâneo da totalidade. Quando essa percepção amadurece completamente, algo extraordinário acontece. O medo da morte começa a desaparecer. Porque quem que morre? A forma, a onda, jamais a água. O personagem desaparece, mas o Tao permanece. A folha cai, a árvore continua, a nuvem se desfaz, o céu permanece, o corpo muda, mas o Tao é constante. Por isso, o verdadeiro sábio vive com uma serenidade que parece impossível. Ele já não precisa defender uma identidade, já não precisa provar seu valor, já não precisa vencer ninguém, já não precisa chegar a lugar algum. Ele chegou onde sempre esteve. Descobriu aquilo que nunca perdeu. Reconheceu aquilo que sempre foi. E então compreende o maior segredo do caminho. A união com o Tao não é uma conquista, é uma lembrança.
não é algo que você alcança, é aquilo que resta quando tudo o que você não é finalmente cai. Nesse instante, não existe mais alguém tentando seguir o tal. Existe apenas o tal seguindo seu próprio curso, através de uma forma humana. E essa é a liberdade suprema. Não a liberdade de fazer tudo o que se deseja, mas a liberdade de já não precisar desejar, ser outra coisa, além do que o tal está sendo agora.